Oi, meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula. Tudo bem com vocês? A tia Fábio espera que sim. Então, convido vocês hoje para mais uma videoaula de matemática. Isso mesmo, matemática. Mas só que para nós adentrarmos ali em outro aspecto da matemática envolvendo o assunto fração, nós precisamos sempre relembrar, crianças, aquilo que nós já aprendemos. Porque é importante, tudo aquilo que eu aprendi lá atrás vai servir para que eu possa ali trabalhar os assuntos do meu presente e também os assuntos futuros. Por isso, fique ligadinho na nossa videoaula e vamos recapitular juntos ali alguns detalhes envolvendo, né, o assunto fracionário, que é bem amplo, né, questões fracionárias que nós estamos aí trabalhando no dia a dia, nas nossas videoaulas. E vocês estão lembrados que fracionar é dividir. Muitas situações já foram expostas sobre fração e muita coisa a gente já aprendeu até aqui, né? Então vamos lá, relembrar mais um pouquinho. Bom, nós já sabemos que eu posso representar a fração ali através de numeração, né? Usando ali os algarismos. Eu posso formar uma fração numérica em cima de desenhos fracionários, que nós já sabemos ali que tem ali uma questão de estarmos ali falando a respeito de interpretação de desenhos, não é isso, crianças? E os desenhos fracionários, eles são baseados ali em formas geométricas, coisas que você vai ali perceber, né, no seu cotidiano aí, coisas que você já estudou, círculo, quadrado, retângulo, tantos desenhos aí envolvendo formas geométricas, e aí você precisa ali aprender a interpretar cada um deles. Quer dizer, a gente já aprendeu um pouco, né? Agora a gente vai só ali ampliar os nossos conhecimentos. Vamos olhar essas duas formas geométricas aqui da nossa lousa. Primeira parte, eu tenho um retângulo, né? Vou formar uma fração analisando esse retângulo juntamente com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. O meu retângulo, ele apresenta ali uma fração mediante a leitura desse desenho. O que nós aprendemos? Que o numerador é a quantidade de partes coloridas desse desenho, aí geométrico. Então, vamos conferir juntos quantas partes coloridas eu tenho. Uma. Então, meu numerador será 1. Quantas vezes o desenho foi dividido, ou seja, todo o triângulo foi dividido em quantas partes? Vamos conferir juntos? 1, 2, 3, 4. Opa, formei a fração 1/4. Eu também aprendi, né? Nós também aprendemos ali a formar a escrita, né? Usando palavras ali, ou seja, como se lê essas frações. 1/4. Esses são os termos da fração, numerador e denominador. Nós também aprendemos ali que a fração ela pode ali ter o mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Como é que eu sei que isso ocorre? Quando eu analiso um desenho fracionário que me apresenta todas as partes coloridas, ou seja, o todo. Foi ali todo pintado, né? Então, quantas partes coloridas eu tenho nesse desenho aqui, no círculo? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes esse círculo, todo ele foi dividido? 1, 2, 3, 4 vezes também. Formei a fração 4/4. Ou seja, toda vez, né, crianças, que você se deparar com um desenho ali fracionário que apresenta o todo colorido, você está trabalhando ali um número fracionário inteiro, ou seja, ali todas as partes. O número que eu usar no numerador será o mesmo número que eu usar no denominador. E hoje nós vamos aprender coisas novas. Fique ligadinho aí na próxima etapa da explicação
das páginas seguintes aí de matemática. 3, 4, 5. Oi, crianças! Muito bem, continuando com a nossa videoaula. Crianças, eu tô um pouco ofegante, desculpa, tá? O início da nossa videoaula tá assim. Mas assim, a tia Naira, ela apresentou a videoaula dela de dança, né? De dança em movimento, de corpo em movimento e, não sei, ela acaba ali colocando nas atividades físicas que requer muito esforço físico da parte da gente, mas é bastante divertido, né? E aí eu tô com bastante sede, né? Muito assim, a gente tem que se hidratar mesmo, e porque senão a gente acaba ficando ali, né, muito cansado, mas é para o nosso bem, né, nossa saúde, né, mas tá tudo bem, a gente se hidratando tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E crianças, vamos lá, continuando com o nosso assunto de matemática, fração. Olha só o que eu tenho na minha mão, um copo. Isso mesmo, um copo ali. Vocês estão percebendo que o meu copo ele não está inteiramente cheio. Ele não está completamente cheio de água. Ele está ali, possivelmente ali, olha, na metade. Isso, na metade. Nós já estamos trabalhando fração. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa metade. Vamos olhar uma informação que está lá na apostila de vocês e que eu escrevi aqui na minha lousa, né? 3 meios ou 1 xícara e meia de cola branca. 3 meios ou 1 xícara e meia de cola branca. Vocês estão percebendo aqui que o meu copo de água ele está pela metade, né? Ou seja, eu tenho um copo, uma xícara, poderia ser a minha xícara, né? 1 xícara, um copo e meio, ou seja, um copo com meia quantidade de água ali do que ele comporta, né? Então, crianças, essas informações aqui foram extraídas lá da apostila de vocês. Vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 9, tá bom? Página 9 tem uma receita ali que diz assim: vamos fazer uma geleia que estica e encolhe. Vamos fazer uma geleia que estica e encolhe, né? Pela foto aí, conhecendo o jeitinho de vocês já deduziram que pode ser ali a tal famosa slime. E dentro dessa atividade aqui, da página 9, o nosso material Conquista traz ali uma espécie de receita, né? Com vários e vários ingredientes ali para que você possa ali se divertir, como esse menino da foto que aí está, né? Que conseguiu fazer a sua geleia e você é convidada a fazer a sua aí na sua casa, juntamente com a sua família. E essas duas frases que eu extraí da lousa, elas são baseadas em cima dessa receita dessa geleia, né? Então, olha só o que a tia Fábio colocou aqui na lousa. 2 informações que estão aí presentes na receita para que a gente possa ali perceber que dentro da receita existem valores fracionários expostos e que quando você está trabalhando esses valores, você precisa ali fazer uma interpretação sobre ali quantidade correta dos elementos necessários para desenvolver a tal geleia aí, que deve ser bem divertido brincar com ela. Daqui a pouquinho a explicação continua, porque eu vou apresentar mais detalhes a respeito dessa receita. Oi, crianças! Então, voltando para a nossa receitinha, diz que meia colher de chá de bicarbonato. Gente, um dos ingredientes da nossa receita da geleia é esse aqui, ó. Bicarbonato de sódio. Esse pozinho aqui, né? Um componente químico, parece sal, né? Mas o nome dele é bicarbonato de sódio. Você encontra em qualquer mercado. E ele é um dos elementos necessários para fazer a geleia. E lá na sua receita tem essa descrição aqui, ó. Tem essa fração 1 meio, que nós podemos ler também meia colher de chá de bicarbonato.
E para quem não sabe, crianças, a meia colher de chá, a colher de chá é essa daqui, ó, essa pequenininha aqui, essa menorzinha aqui. Então, assim, você acaba precisando dela como uma medida de capacidade ali. Existe aquela outra colher que nós almoçamos e jantamos, era um pouco maior, né? Mas a colher de chá é essa daqui, a menorzinha. E tem a outra expressão, como eu estava falando para vocês, né? 3 meios ou 1 xícara e meia. Então, crianças, por que tem essa fração aqui, 3 meios? Olha só, 1 xícara inteiramente cheia, 1 xícara inteiramente cheia. Vamos encher aqui o meu copo. Vou encher o meu copo. O meu copo cheio de água aqui, como ele está, ele equivale a esse número aqui na fração. Esse número na fração, ele se chama número inteiro, porque ele está ali totalmente preenchido. O meu copo representa esse número 1, porque ele é um copo inteiramente cheio de água, certo? Muito bem. Agora eu vou esvaziar o meu copo. Olha aqui essa fração, 1 meio, significa que aquilo que estava inteiro foi dividido ao meio. O número 2 no denominador se chama meio. Olha o meu copo de água aqui. Ele está cheio? Não. Ele está assim pela metade, né? Então, esse copo aqui poderia ser essa xícara aqui da nossa receita, representando essa fração 1 meio. Tá bom? Agora nós vamos trabalhar ali outros detalhes fracionários na próxima etapa da explicação. E antes de nós partirmos para essa etapa, vocês ali vão ter oportunidade, né, um prazo para poder executar essa tarefinha da geleia e postar lá para a tia Fábio curtir ali uma foto de você se divertindo com a sua produção ali, dentro do troca de ideias, tá? A construção aí da nossa geleia, utilizando ali aqueles ingredientes da receita, das quais você já percebeu ali que não são tão difíceis de encontrar, né? Então, até daqui a pouco. Oi, crianças. Agora vocês vão abrir na página 10, tá? Página 10 de matemática, e nós vamos ali fazer uma interpretação a respeito ali do assunto exposto, que é, na verdade, um assunto chamado frações impróprias. Nossa, tia Fábio, frações impróprias, o que é isso? Então, crianças, lá na página 10, você vai perceber ali que existe a seguinte frase: 1 xícara e meia de cola branca. 1 xícara e meia de cola branca é a mesma situação que eu expliquei lá do copo de água. É a mesma situação do que posso representar essa informação com a fração 3 meios. Olha aqui a fração 3 meios. Então, vocês precisam ali interpretar alguns desenhos fracionários baseado nessas informações sobre frações impróprias. As frações impróprias, crianças, são aquelas que têm um numerador maior que o denominador. E existem alguns desenhos fracionários que estão associados a elas também. Então, é isso. Um momento eu vou poder ver ali frações com algarismos numéricos, né, com números inteiros, ou vou ali olhar alguns desenhos fracionários e é necessário sempre ali o teu domínio de interpretação. Bom, os desenhos que eu tenho aqui na lousa, crianças, são desenhos baseados nessas informações aqui, ó, na fração 3 meio, na fração 8 quintos. Porém, lá na sua apostila, eles estão coloridos e você precisa interpretar. Então, vamos começar aqui a interpretação da fração 3 meios. Olha só, lembre-se desse detalhe. O numerador indica quantas partes devem ser ou estão coloridas do desenho fracionário. O numerador vai indicar quantas partes coloridas eu devo pintar ou já estão coloridas lá no desenho fracionário. Aqui na minha lousa não tem nada colorido.
mas baseado nessa fração imprópria, eu vou colorir. O numerador indica quantas partes eu vou colorir. Olha só quem ele aqui. 3. O numerador é 3. Então, eu vou pintar 3 partes aqui. 1, 2, 3. Ok. O denominador, crianças, indica o seguinte. Toda vez que eu estou trabalhando uma fração imprópria, vai me apresentar ali, digamos, desenhos fracionários gêmeos iguais. Dentro de que questão eles são iguais? Na divisão, no número de partes em que ele foi dividido. Quem vai lhe indicar, criança, quantas vezes aquele desenho foi dividido é o denominador. Olha quem está aqui. O meio, né? O número 2, que se chama meio. Já perceberam que essa figura é igual a essa? Sim. Já perceberam que essa e essa foram ambas divididas em quem? 2 partes. A mesma coisa aqui, ó. Olha a fração que nós temos. A mesma situação ocorre no modelo de baixo, no exemplo de baixo. Olha essa fração aqui. 8 quintos. O numerador é maior que o denominador, assim como 3 meios. Numerador maior que o denominador. É uma fração imprópria. E aí, olha só. O que é que nós estamos aprendendo? Que eu vou trabalhar ali figuras duplas fracionárias iguais. Olha só. Eu tenho aqui figuras duplas e fracionárias que precisam ali ser coloridas. Vamos dar uma olhada. O meu numerador indica o quê? Quantas vezes eu tenho que pintar as partes ali desses desenhos iguais. Se aqui o teu numerador é 8, significa que 8 partes daqui deverão ser coloridas por você. Ou poderão já estar sendo, já apresentarem ali a coloração dentro da sua atividade. Então, se o meu numerador é 8, são 8 partes que eu vou pintar. 1, 2, 3, 4, 5. Só esse de cima não foi suficiente. Preciso completar 8 partes coloridas. 6, 7, 8. Muito bem. Pintura concluída. O meu denominador indica quantas vezes a forma geométrica foi dividida. Lembrando que essa divisão é baseada em uma figura apenas. Apesar de termos duas aqui, eu vou só olhar para uma para poder indicar ali o denominador. Outra coisa que você vai desenvolver lá na sua atividade da página 10 é a interpretação desses desenhos, a escrita da fração e também da frase como se lê. 8 quintos. 8 quintos. Isso você vai fazer lá na sua página 10. Tudo bem, crianças? Olha, outras frações impróprias aqui. 4 terços. 4 terços. 16 nonos. Então, você está aí relembrando ali, né, aspectos envolvendo a nomenclatura do numerador e denominador. Ou seja, o nome do número muda ali conforme a posição que ele ocupa dentro da fração. Eu espero que tenham compreendido essa parte da atividade e se preparem para, daqui a pouquinho, sobre a nova etapa, né, que nós vamos ali compreender juntos, ok? Bem, crianças, agora nós vamos ali trabalhar algumas informações das atividades da página 11. Abra lá a sua apostila na página 11 e acompanhe a explicação para que você possa ali desenvolver a sua atividade, tá certo? Então, crianças, eu tenho aqui na minha lousa 3 triângulos para trabalhar ali com vocês a questão da interpretação. Deixa eu ver só um minutinho aqui. Ok. Então, eu tenho 3 triângulos aqui, vamos dar uma olhada. E aí eu vou responder algumas perguntinhas, como vocês aí vão responder na apostila de vocês. Na letra A diz assim: em quantas partes iguais cada inteiro foi dividido? Em quantas partes iguais cada inteiro foi dividido? Eu vou olhar para o desenho
Aqui tem um trio de desenhos geométricos, né? Eu tenho 3 triângulos. Eu vou olhar apenas para um e analisar quantas vezes ele foi dividido. Porque a divisão de um, crianças, indica a mesma divisão dos demais. 1, 2. A letra A ele foi dividido em 2 partes, né? Ok? Próxima perguntinha. Quantas partes foram coloridas de verde? Quantas partes foram coloridas de verde? Aí eu vou dar uma olhadinha para o meu desenho aqui. Quantas partes foram coloridas de vermelho? 1, 2, 3. Coloridas de vermelho, 3 partes. Ok? 3 partes. Ótimo. Aí tá, vem a letra C. As partes coloridas de verde representam qual fração do inteiro? As partes coloridas de verde representam qual fração do inteiro? O que é que você vai fazer? Você vai formar uma fração com as informações que você já obteve. O número que indica quantas vezes cada figura, né, cada triângulo foi dividido, será o teu denominador. Olha só. O denominador será o 2. Por que o 2? Porque é o número de vezes que cada triângulo foi dividido inteiramente. O número de partes coloridas, né, será o teu numerador. Quantas partes coloridas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Foi algo que eu respondi. Pronto, formei a fração 3/2. E aí, você vai fazer essa mesma sequência de raciocínio, segue a explicação direitinho e faça a interpretação lá dos desenhos que você tem, que são esses aqui de verde, né? É uma outra forma geométrica e você precisaria analisar ali as perguntinhas que são iguais a essa que nós trabalhamos agora há pouco, tá bom? Na questão número 3, crianças, você tem ali para fazer um bolo, Luciana usou 2,5 xícaras de farinha de trigo. Então, o que essa questão número 2 te pede, né? Pede ali para você pintar, né, a quantidade que Luciana usou de farinha de trigo. Então, você tem ali xícaras, né, para você analisar e representar a fração. Vamos dar uma olhada aqui no meu exemplo. 3,5 xícaras de farinha. 3,5 xícaras de farinha. Olha essa informação aqui ilustrada. 1, 2, 3. Está aqui as 3 xícaras cheinhas, né? Completamente cheias. E meia de farinha. Olha aqui. A minha xícara aqui pela metade. A minha ilustração mostra que a farinha só chegou até bem aqui, né? Lembra lá da historinha do copo de água? Lembra lá da historinha do copo de água? Deixa eu mostrar de novo. O meu copo de água pela metade. Olha só. Meu copo de água pela metade, ok? E aí tem uma perguntinha lá, que é da bolinha da número 3. Tem uma bolinha lá na questão número 3 que diz assim. Escreva uma fração que representa a quantidade de farinha de trigo que Luciano usou nessa receita. Claro que o modelo aqui da minha lousa é um pouquinho a mais do que essa receita dela. Mas da mesma forma que eu vou utilizar para formar a fração da minha lousa, você vai formar a fração aí da questão da apostila em casa, tá bom? Não é difícil. O que é que você vai fazer? Você vai formar o denominador e o numerador, baseando-se nessas informações aí da apostila de vocês. Bom, quem vai ser o teu denominador? A quantidade de xícaras inteiras ali de trigo. Você vai ler o problema e vai descobrir quantas xícaras inteiras você tem. Eu vou olhar para as minhas aqui. Eu tenho 1, 2, 3 xícaras inteiras. Esse vai ser meu denominador. Sim. Quem é o teu numerador, tia Fábio? O numerador, você tem que ser, olha, esperto. Sabe quem vai ser o teu numerador? A quantidade que representa cada xícara. Como assim, tia Fábio? Você tem que analisar ali, crianças, quanto cabe
né, em termos de metade para cada parte inteira, para cada xícara inteira. E aí você vai fazer uma junção. Olha só, meu copo de água ele está pela metade. Se eu encher ele, né, até aqui o limite dele, eu vou ter um copo inteiramente cheio de água. Se aqui não fosse água e fosse trigo, eu teria meio copo de trigo. A cada um copo, eu posso ter meio. Se eu encher esse copo, eu preciso ter meio mais meio. Então, vamos dizer que cada copo desse aqui vale 2. Por que vale 2? Porque eu tenho aqui duas partes que representam meio. Então, se eu tenho 3 xícaras completamente cheinhas, eu vou ter duas partes que equivalem a meio aqui e que juntas formam um inteiro. E aqui, crianças, lembram lá no início do desenho? Ele só chegava até aqui, a metade. Então, se você só tem uma metade, então ela só vale 1. E aí você vai e forma a adição entre esses valores. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 será teu numerador. Ok? Novamente, uma fração com numerador maior que o denominador. Da mesma forma, você vai fazer aí com as suas xícaras de trigo. Aí na sua questão número 3 da página 11 de matemática. Tá bom? Outra situação que você vai ver lá na sua página 11 é a quarta questão. A quarta questão te traz ali uma tabelinha, sim, com várias frações. Sim, várias frações ali que você vai ver que são ali as frações 3 meio, 4 quintos, 7 décimos, 4 quartos, 9 quintos e 11 centésimos. O que você vai fazer com esse grupo de frações? Você vai ali prestar atenção nas perguntinhas que lá estão, nas perguntinhas A, B e C. Sim, você precisa prestar atenção. Letra A. Dessas 6 frações que eu acabei de ler para vocês, qual é a parte menor que o inteiro? Nossa, qual é a parte menor que o inteiro? Não se preocupe. O que você vai fazer? Desse grupo de frações, aquela que tiver um numerador menor que o denominador, você vai escrever ali na linha em branco, ok? Outra situação, a fração, qual é a fração que está inteira? É aquela fração que tem o mesmo número, numerador e denominador. Quem é ela? Analise a tabelinha e escreva aí na letra B. Uma parte maior do que inteiro. Você vai procurar lá as frações que têm um numerador maior que o denominador. Ok, crianças? E outra, a última questão fala ali a respeito das placas, né? As placas do material dourado. Coisa que você precisa lembrar lá quando você estudou material dourado, né? Uma barra vale 10, sistema de numeração decimal, crianças. A barrinha vale 10, o cubinho vale a unidade, a placa vale a centena. E você precisa ali analisar as placas do material dourado da quinta questão e determinar a fração, ok? Determine a fração. O número de partes coloridas será o teu numerador desse material dourado. O número de vezes que uma placa vale será o teu denominador. Qual é o número que representa a placa do material dourado? Dá uma lembrada e escreve aí ele como denominador, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Super beijo para vocês. Curtam a nossa videoaula. Aguardo o like de vocês lá no nosso canal da escola do YouTube, tá bom? Clica lá, Colégio Dinâmico, assista a nossa videoaula, curta as aulas da Tia Fábio. Um super beijo e até a próxima. Tchau!